bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Vamos inicialmente falar sobre o Vasco da Gama, que poderia liderar o campeonato, mas empatou com o Nova Iguaçu. A alegação do técnico do Vasco, Adilson Batista, uma das alegações que está muito calor. Então, Adilson, vamos disputar o campeonato da Rússia. Porque campeonato do Rio de Janeiro é isso mesmo, é calor. Estava acostumado, zona de conforto, 19h30, o sol já tinha ido embora, fica lá em Pinheiral, cafezinho quentinho, leitinho toda hora, e foi aquele time sonolento. Então, trate de escalar. Eu estou pensando assim, Adilson, não sei se o espectador também, escale o melhor, porque não tem outro campeonato para você disputar, no seu campeonato do Rio de Janeiro. Escale os titulares todos os jogos, porque a torcida não vai tolerar essa opção. Você está dizendo que errou passe, claro, você bota a reserva para jogar, quer que acerte os passes? Acerta os passes o time titular. Uma outra notícia do Vasco é que vem aí o Douglas, não sei se vai jogar contra o Flamengo, mas vai dar qualidade no meio-campo do Vasco da Gama. Espero que o treinador aproveite logo o Douglas para melhorar o meio-campo do Vasco da Gama. Vamos para o Flamengo. O Flamengo perdeu para o Fluminense, Fla-Flu, 3-0. Não é só o Eraso o responsável pela derrota do Flamengo. O problema do Flamengo é ajustar a marcação. A marcação não tem que ver com o Eraso. A marcação tem a ver em você não tomar gols como o Flamengo vem tomando. O Flamengo aí no jogo contra o Boa Vista, em 3 minutos, no outro dia, tomou 2 gols. Aconteceu com o Fluminense, só que o Fluminense é grande. O Fluminense tem grandes jogadores. Então o problema do Flamengo, do meu ponto de vista, é ajuste na marcação. Não é Eraso que falhou ou deixou de falhar. Isso é uma situação do jogo. Mas o Flamengo demonstra nas outras partidas que tem problema entre meias e volantes. E por quê? Elano não está condicionado fisicamente, não ajuda na marcação, está estourando em cima do Muralha. Tudo isso, Everton está entrando agora, entrou no Fla-Flu, não sabe também o setor que ele vai ocupar para evitar os espaços. Tudo isso é para o Jaime pensar, porque vem agora um jogo forte pela Libertadores. Botafogo tomou uma decisão errada, perdeu para o Friburguense. Qual foi a decisão? Escala time reserva. Você acha que o time reserva vai jogar no mesmo nível do que o titular? Sinceramente, vai? Claro que não. Mas Luiz Ribeiro, eles não treinam, eles treinam, mas a dedicação do treinamento é muito mais para o time titular do que para o time reserva. O time reserva, o jogador entra no sentido de, vou chegar no time titular. Qual é a motivação que ele tem? Então foi uma decisão equivocada. Vai abrir provavelmente uma vaga no campeonato estadual para um pequeno. Agora vamos ver o Botafogo na Libertadores, aí sim é uma outra realidade, mas a gente está fazendo uma crítica dessa situação do estadual. O Fluminense ele encontrou espaços contra o Flamengo, está crescendo de produção, mas precisa ainda, diante de um pequeno fechado, de um time fechado pequeno, mostrar que ele tem condições de abrir os espaços. Não é isso que tem acontecido. Então a torcida do Fluminense deve comemorar a vitória sobre o Flamengo, mas devagar. Agora, tem um jogador, que é esse que está aqui, à minha direita, que é o Diguinho, que equilibrou o meio-campo do Fluminense. Marca bem, sabe sair bem para o jogo, mas o Jean e o Conca foi um meio-campo superior, por exemplo, ao meio-campo do Flamengo, mas muito superior. Para a gente fechar esse comentário aqui na internet, Fred vai jogar a Copa? Os médicos acreditam que sim, vai jogar. Até lá dá para recuperar, que a contusão não é tão grave assim como estão anunciando. Vamos aguardar, eu não duvido dos médicos. Mas se não jogar o Fred, até contra a África do Sul, quem era o substituto do Fred na Copa das Confederações? O Jô. Aí o Jô. Então não joga Fred, entra o Jô. Simples assim. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. De dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra ganhar uma. Sem congestionamentos. Tupi, o trânsito flui. eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço aqui.